E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Dual 2021. Eu vou fazer um workshop aqui hoje para a gente mostrar o que é Event Search. Estou super animado em falar com vocês nesse evento, está sendo um evento super legal, tá? Eu já deixei aberto aqui o meu próprio site para poder já explicar para vocês, não perder muito tempo sobre o que a gente vai fazer e tal, para a gente já poder ir direto ao assunto, tá bom? Então vamos lá, meu site é lsantos.dev, meu nome é Lucas Santos, eu sou um engenheiro de software na Klarna. Eu trabalho basicamente com JavaScript, TypeScript, Docker, Kubernetes e tal há mais de 10 anos, então eu fiz bastante coisa, tá? Então, basicamente, eu gosto muito de falar de tecnologia, eu gosto muito de mostrar o que eu estou fazendo, inclusive tem um canal no YouTube, né? Se você quiser entrar, youtube.lsantos.dev. Se você quiser entrar no meu GitHub, que a gente vai entrar aqui, porque vai estar no meu repositório que eu tenho que mostrar para vocês, é github.lsantos.dev, no Twitter também, twitter.lsantos.dev. Me segue lá que eu tenho bastante conteúdo, eu costumo postar bastante conteúdo, se você achar interessante, dá aquele joinha lá e vem falar comigo. Eu adoro conversar sobre coisas novas, sobre tecnologia, eu adoro conversar e entender o que a galera tá passando. Tá legal? Então, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Hoje a gente vai montar um aplicativo, né? Na verdade, eu vou dar um exemplo de Event Sourcing. Tá? Então, o Event Sourcing, ele é basicamente uma... Se você não assistiu ainda a minha palestra de Event Sourcing aqui no Dual, vai ficar aí gravado para vocês poderem assistir depois, mas recomendo bastante, mas eu vou dar uma breve introdução. O Event Sourcing é como se a gente pegasse um estado, imagina o Redux do React, por exemplo, certo? A gente tem um estado inicial, um estado global, que só pode ser alterado através de eventos. E esses eventos, eles vão ser somente disparados por entidades. E essas entidades vão ser, por exemplo, um navio, uma pessoa, qualquer outra coisa que você estiver colocando. Então hoje aqui eu vou mostrar para você como é que a gente cria um aplicativo, né? Como é que a gente vai criar uma API, no caso. Nesse caso, como a gente vai ser um exemplo mais simples, que a gente não tem tanto tempo assim, eu vou criar um exemplo um pouquinho mais simples, onde a gente vai criar um banco de dados local e a gente vai colocar aqui também uma série de coisas que a gente vai implementar manualmente junto com o JavaScript, tá? Então eu não vou usar nenhuma biblioteca, não vou usar nada, eu vou implementar ele manualmente, mas eu vou mostrar para você também bibliotecas que você pode utilizar para poder tornar o seu desenvolvimento um pouquinho mais fácil, tá bom? Então, saindo aqui do meu site, então lembrando, quem quiser falar comigo, qualquer uma dessas minhas redes sociais aqui, ó, está valendo. Se você não souber uma rede social, coloca o nome da rede social .lsantos.dev, tá? Esse site aqui é o lsantos.dev só. Então, eu vou entrar aqui no meu GitHub, então github.lsantos.dev. Coloquei um H a mais aqui. E vou mostrar para vocês um repositório que a gente tem aqui, né, que é basicamente o repositório de Event Sourcing com JavaScript. Então, se vocês entrarem aqui no meu GitHub, vim aqui, deixa eu dar um zoomzinho para vocês conseguirem ver aqui, procurar aqui no repositório Event Sourcing, você vai ver dois exemplos, um com TypeScript, o outro com JavaScript. Esse daqui é o que a gente vai usar hoje, tá? Então, esse repositório ele tem dois branches, a gente vai fazer o que está no branch básico, porque é o que a gente vai ter tempo de fazer, mas se você tiver interesse, você pode usar o que está no branch complexo também, que é um gerenciador de navios com front-end e tal, tudo certinho para poder funcionar. Na verdade, é uma aplicação aqui no caso, que é só uma API. O front-end está no Event Sourcing Demo App, que você consegue rodar ele numa boa ali também para fazer isso daqui, tá? Então, hoje a gente vai usar o Event Sourcing JavaScript no branch Basic. Se você quiser dar uma olhada lá, dá uma estrelinha, baixa, clona ele, estuda um pouco o aplicativo, porque funciona muito bem, tá bom? Então eu vou deixar aqui duas libs depois para a gente trabalhar, tá? Uma delas é a Tardes. Então a Tardes ela é uma lib que foi feita por mim e pelo Ross, tá? Então vale a pena seguir o Ross também, super gente boa, um puta desenvolvedor. E a gente basicamente criou essa biblioteca quando a gente trabalhava junto, faz uns 2, 3 anos. E ela nunca mudou porque ela nunca precisou ser mudada. Ela é extremamente genérica e ela funciona para praticamente qualquer caso. Tá? Então ela é uma lib que abstrai qualquer funcionalidade de Event Sourcing. Eu vou mostrar um pouco dela depois. E ela tem a sua contrapartida, que é a Paradox. Tá? Então se você vir aqui entrar na Paradox, a Paradox é a outra lib que a gente tem aqui, que basicamente ela faz... ela é um pouquinho mais nova, você pode ver que tem commits de 2, 3 meses atrás, que ela meio que abstrai tudo que a Tardes faz e coloca em MongoDB, com classes de eventos prontas. Então, provavelmente a lib que você vai utilizar vai ser essa daqui, se você for desenvolver alguma coisa. Se não, você vai usar a Tardes se você quiser desenvolver a sua própria lib de Event Sourcing, já que ela é bem mais genérica, tá? Mas eu vou voltar nessas duas libs depois. Então, até vou clonar isso aqui, vou copiar isso aqui, para a gente vir aqui e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais tarde. Tá bom? Bom, então vamos fechar esse cara aqui. Eu já clonei o meu repositório
tá? Então eu já tenho um repositório clonado aqui, na verdade eu comecei ele do zero, então não tem nada, pode ver que tá tudo vazio. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um npm init -y, tá? Isso aqui é só para eu poder iniciar o package.json mesmo, sem nada demais, tá? E a próxima coisa que eu vou fazer, eu vou instalar uma única dependência. A única dependência que a gente precisa é o Lodash Clone Deep. Na verdade, a gente não precisa dessa dependência, mas como o código para fazer ela é um pouquinho mais complicado, eu prefiro usar ela que é mais simples. Então, npm install lodash.clonedeep, tá? É só para a gente realmente fazer esse tipo de coisa. Legal? Então, a gente já tem aqui ó, a biblioteca instalada, o nosso package.json está dentro, certo? Perfeito. E aí, agora, é só a gente codar. Legal? Então, para ficar um pouco maior a tela também, e para vocês não se distraírem comigo falando aqui, eu vou tirar o meu rosto da tela e aí vocês vão ver só o código e focar só no código, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou codar aqui primeiro a nossa estrutura de pastas. Tá? Então, a nossa estrutura de pastas ela vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter aqui o index.js, certo? Então, eu vou começar aqui com uma pasta source. Dentro da pasta source, eu vou criar outras 3 pastas. Vou criar uma pasta data, que vai ser onde a gente vai colocar o nosso, como se fosse o nosso model, tá? Depois a gente vai ter uma pasta services, a gente vai ter uma pasta events, esqueci dessa aqui que é bem importante. A gente vai ter uma outra pasta, que é a pasta domain, certo? Que é a pasta de domínios, onde vai ter as nossas entidades e tudo mais. Nesse caso, a gente vai criar uma lib só de usuários, tá? Então, isso aqui vai ser um programinha só de usuários. E a gente vai ter uma outra pasta que é a lib, que é uma pasta mais genérica, onde a gente vai guardar todas as funções que a gente vai estar reutilizando. E aí, obviamente, a gente vai ter um arquivo, né, que é o arquivo principal, que é o index.js. Legal? O index.js eu vou criar por último, porque eu quero fazer ele primeiro para poder estar por aqui, né? Então eu vou começar primeiro pela pasta data, tá? Eu não vou usar nenhum banco de dados, porque eu não acho que a gente precise de um banco de dados para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados na mão. Então, boa sorte para mim, né? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui um user repository. Eu costumo chamar ele de repositório, tá? Então user repository.js, porque é um repositório de usuários. Então eu tenho bastante coisas aqui de usuários, tá bom? Vou dar um zoomzinho um pouquinho maior para vocês conseguirem enxergar o que está escrito aqui dentro dessa janelinha, tá? Bom, e aí agora, acho que o texto agora ficou um pouco grande. Fonte zoom out. Eu acho que aqui fica tranquilo, dá para ler, né? Provavelmente. Vou dar um zoom um pouquinho maior para vocês conseguirem ver mais. Agora dá para ler legal. Bom, então no repositório eu vou fazer algumas coisas. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser um banco de dados em arquivo, tá? Então eu vou importar claramente o fs, require fs, certo? Beleza. E ele vai ser um fs síncrono, tá? Então eu não vou precisar de promises, não vou precisar de nada. Então, const, vou fazer um path também, que eu vou precisar do path para poder importar os arquivos. E eu vou importar um usuário, tá? Então, como é que eu vou fazer primeiro? Eu vou precisar de um usuário. Eu preciso que esse cara seja um repositório de usuário. Então, vamos começar aqui pelo domínio. Vamos passar para o domínio para criar o nosso usuário. Nosso usuário, user.js, ele vai ser uma entidade que vai receber algumas outras coisas. Então, a primeira coisa assim que eu vou ter que fazer, de fato, para a gente poder criar, vai ser criar o nosso redutor de eventos e também criar as nossas funções de hashing, tá? Então, que vai criar aí, basicamente, o nosso hash, legal? Então, eu vou vir aqui na nossa lib, vou criar um novo arquivo chamado reducer. Todo o event sourcing, basicamente, ele gira em torno de um reducer, tá? Então, o que eu vou fazer? Vocês vão entender um pouco melhor, então, clone deep aqui. E vou dar um require no nosso Lodash clone deep, tá? Só pra gente fazer. Eu vou criar uma classe, essa classe vai chamar reducer. E aí, essa classe ela vai ter uma propriedade privada chamada non-events. E ela vai ser um array. E aí, o que eu vou fazer? Toda vez que eu criar uma nova classe, um novo reducer, eu vou ter que passar para ela qual é os eventos conhecidos desse reducer. O que eu posso reduzir dessa entidade, tá? Então, vamos lá. Vou ter um construtor. Nesse construtor, eu vou levar todos os eventos conhecidos, então, non-events. E eu vou setar, né? This.non-events igual a non-events. Opa. Aqui, legal? E aí eu vou ter um método básico, que é o método reduce, que é o clássico. Então, esse reduce ele vai receber sempre o estado inicial, né, que vai ser a entidade inicial, no caso um usuário vazio, e um array de eventos. Isso aqui é um array,
certo? Então é um state, que é um estado inicial, e um array de eventos. E eu vou retornar o array de eventos ponto reduce. Ele vai vir reduzido para a gente. E aí, obviamente, o reduce ele leva dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o estado inicial, que é o state, o segundo parâmetro é o estado inicial, que é o state, e o que vem com o primeiro parâmetro é a nossa função que vai ser executada aí para poder usar o estado, né? Então, o primeiro parâmetro é o previous, né? O que veio antes, que é o nosso estado, e o atual, né? Que é o evento que a gente está atualizando, que é o event, certo? Então, eu estou recebendo o estado e eu estou atualizando ele com esse evento. Um evento, ele sempre vai ter uma função chamada commit. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um clone nesse estado. Então, eu vou chamar um clone de state. Certo? Então, vai ser esse carinha aqui. Então, eu vou clonar ele. Eu vou retornar um this.nonEvents, certo? Do nome do evento. E vou chamar essa função aqui, cloned state, com o evento em si. Então, basicamente, essa função aqui, ela vai ser um array de funções, né? Vai ser um array que vai ter alguns objetos. E esse objeto, né, ele vai ser uma função commit e um nome do evento, tá? Então, eu vou pegar aqui o nonEvents, vou passar o evento para ele. Na verdade, isso aqui vai ser um objeto, né? Só que se eu começar com um objeto vazio, ele vai acabar setando errado, por isso que eu começo com array. Então, isso aqui vai ser uma chave, a chave vai ser o nome do evento, e o resultado vai ser uma função commit. A função commit ela vai sempre levar o estado, né, e o evento atual, certo? E ela vai retornar sempre o estado final. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu estou chamando o nome e executando a função commit. Então o nosso reducer basicamente está feito. E agora eu vou fazer a nossa classe de evento, para vocês entenderem como é que funciona um evento. Então, vou já um event.js, um class event, certo? E vou construir. Então, o construtor dela vai levar o nome, que é o nome do evento, os dados que esses eventos vão alterar, e o ID, né? O ID desse evento, ele vai ser sempre começado como nulo, tá bom? Ele vai ser sempre vazio. E aí eu vou dar um object.define properties, aqui para a gente poder definir algumas coisas, tá? Como a gente não está criando propriedades do zero, eu quero que algumas sejam enumeráveis e outras não. Então, o objeto que eu quero atrelar a isso vai ser o this, né? Então, vai ser a própria classe que eu vou criar. E eu quero criar algumas propriedades. A primeira propriedade é o ID. Então, essa propriedade ela não vai ser writable, então a gente não vai poder sobrescrever. Ela não vai ser configurable, tá? Então ela basicamente vai ser read-only. Ela vai ser enumerável e ela vai ter um valor inicial, que vai ser o ID, ou então, né, eu vou gerar um ID qualquer aqui, a partir do date.now, tá? Ponto string em hexadecimal. Legal? Basicamente vai ser isso. Eu vou copiar, vou dar um vírgula aqui embaixo, vou copiar esse carinha e vou colocar um name, tá? É só para a gente não precisar ficar redigitando tudo. O name, ele vai ter as mesmas funções, só que ele vai ser o name aqui que a gente acabou de receber aqui em cima. Mesma coisa com o data. O data vai ser exatamente igual, a diferença é que ele vai ser data aqui e data aqui também. E a última propriedade que a gente vai criar é o timestamp. Tá? O timestamp é o horário, a data quando o evento foi criado. Tá? Então, ele obviamente não vai ser escrito, você não pode escrever em cima dele, então ele não é modificável, ele não é configurável, tá? Então você não pode remover também essa propriedade. Ele é enumerável e ele vai sempre começar com um valor que é um new date, tá bom? Então esse aqui é o nosso, basicamente isso aqui é o nosso evento, não precisa de mais nada, tá? Não tem muita coisa que a gente possa fazer aqui. Module.exports igual a event. Só ver se eu não esqueci de pôr um exports aqui também no reducer, porque eu acho que eu esqueci de colocar, né? Então, esqueci, claro. Module.exports igual a reducer. Então, eu estou exportando aqui o reducer, estou exportando o event. Legal? E aí agora eu vou criar a nossa classe, né? A nossa classe de usuário. Mas a classe de usuário, ela precisa de algumas coisas. Então, vamos criar os eventos dela primeiro para poder criar esse usuário. O usuário, ele é a última coisa que a gente vai criar. Então, a gente sempre vai começar das funções que vão ser utilizadas e depois das funções que a gente vai que vão ser utilizadas dentro do usuário, tá bom? Então, o evento é um evento que vai ser disparado, tá? Então, nesse caso, pode ser qualquer coisa. E o reducer vai pegar todos esses eventos que estão aqui. Deixa eu deletar só esse carinha aqui. Ele vai pegar todos esses eventos, tá? E vai aplicar a função de commit neles, tá? Bom, então vamos lá. O primeiro evento que a gente sempre tem que ter, que é o evento de usuário criado. Então eu vou chamar esse evento de user was created. Vou dar um ponto .js. Legal? Então eu vou importar, né? Então const event igual a require lib
event, certo? Bacana aqui. Vou dar um módulo exports já direto nele. E vai ser uma classe. Essa classe vai ser user was created. E ela vai estender o event que a gente acabou de criar, certo? Então, a gente vai ter um método uma propriedade estática que chama event name, que é o nome do evento. E aí, esse nome ele tem que ser único e ele não pode ser mutável. Então, o nome do evento vai ser user was created. Legal? Vou ter um construtor e o construtor vai levar só os dados do evento, os dados que ele vai alterar. Tá? No caso, ele vai alterar os dados que a gente mandar para ele, que é o nome, e-mail, por exemplo, senha, essas coisas. Então, eu vou dar um super, certo? O super leva o nome, então é user was created.event name, legal? E os dados que ele vai levar. Eu nunca vou levar um ID, tá bom? Não vou levar um ID para ele. Vou dar um object.define property. No caso, eu só estou definindo um. Então, user was created. Isso aqui é uma questão de segurança, tá? Eu estou falando que eu quero a propriedade event name como sendo read-only. Então, ela é writable false e configurable false, mas ela é enumerável. Tá bom? Então, basicamente é só para a gente ter uma segurança maior na hora de a gente precisar fazer alguma coisa. Então, eu estou definindo ela como se fosse para ser usado em produção mesmo, tá? Então, eu estou definindo ele como read-only. E aí, a função mais importante dele é uma função estática chamada commit. A função commit, ela leva um estado inicial e o próprio evento, né? Esse event é uma instância dele mesmo. E aí, eu tenho no meu usuário, vamos supor que eu tenha um estado, né, um ID. O state vai ser o nosso usuário, tá? E ele vai ser igual a event.data.id, certo? E eu vou ter um nome do nosso usuário também, state.name. Então, ele vai ser igual a event.data.name. Eu vou ter um state.email, que vai ser um event.data.email. Eu vou ter também um state.password, que vai ser um event.data.password. E aí eu vou ter duas propriedades. A primeira vai ser o state.created@, que vai ser definida pelo timestamp do evento, então event.timestamp. E a segunda que é o updated@, então que vai ser também o timestamp, tá? Então, ao invés de ser created@ aqui, vai ser updated@. Então, ela vai ser definida pelo timestamp numa boa. Ele vai retornar sempre o estado, tá? A gente vai sempre retornar o estado que a gente recebeu para o próximo evento. Então, essa função commit que vai ser chamada aqui dentro do reducer. E ele vai passar esse estado para o próximo carinha. Então, o próximo carinha, o próximo evento vai receber o estado que essa função commit alterou, tá bom? Legal. Então, eu vou simplesmente copiar as mesmas funções aqui, tá? Então, eu vou vir aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A diferença é que eu não vou chamar de user was created, vou chamar de user was deleted, tá? Vou copiar o nome aqui, só para a gente não precisar colocar. Então, user was deleted, user was deleted. Temos event name e tal, isso aqui continua sendo completamente igual, e aqui vira deleted. E a única coisa que a gente vai alterar aqui, a gente vai tirar tudo isso daqui, ele não vai levar nenhum dado, tá? Não existe um dado para ele levar. Então eu vou passar um dado vazio aqui para ele levar. A única coisa que a gente vai alterar é que vai ter uma propriedade deleted@, que vai ser usada como event.timestamp, e vou também alterar também o updated@ para a gente poder ter a data da última alteração. E o último caso que a gente vai ter vai ser o user was updated, tá? Então, quando alguém atualiza o usuário. Eu vou clonar ele também, vou copiar, né, a partir do user was created, porque é uma variação, tá? Então, user was updated vai ser o nome da nossa classe. E aí, eu vou modificar isso aqui para user was updated. Aqui vai virar user was updated também, tá? E aqui embaixo, né, a única coisa que a gente pode alterar é o nome, por exemplo, a senha, tá? E vamos supor que a gente possa alterar também o e-mail dele, tá? Então, vai ter por aqui. E a gente não vai ter o created@, tá? Só que aí o que acontece? Eu vou ter que setar o nome, o e-mail e a senha só se eles vierem, tá? Então, vai ter três propriedades que podem ser nulas. E aí vai ser o state ponto e o que vem ali, tá? Então, no caso aqui, a gente está usando o state ponto alguma coisa. Então, vou colocar aqui, vou salvar. Polar, certo? Então, se ele existir, ele vai ser o evento, o evento que está o dado que está no evento, senão ele vai continuar igual, não vai mudar absolutamente nada, tá bom? Então é isso. Uma coisa importante, tá?
Deixa eu até fazer uma alteração aqui. O e-mail não pode ser alterado, porque a gente vai definir Isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Vou ir montando os eventos daqui para frente. Mas a gente vai definir um ID dele baseado num dado. Tá? E esse dado, por exemplo, vai ser o e-mail dele. Tá? Então a gente vai montar ele a partir do e-mail do usuário, para a gente não ter usuários iguais e coisas desse tipo. Bom, vamos lá. Então agora a gente já tem tudo que a gente precisa para criar o nosso usuário, tá? E a gente vai ter que criar a nossa entidade, né? O nosso dado de usuário. Só que antes de eu criar, a gente vai precisar de um ID, né? Vamos começar a criar ele por aqui e a gente vai montando ele aos poucos. Então vamos começar com module.exports igual a class user. Legal? E aí eu já abro e fecho aqui para ficar legal. O usuário ele vai ter algumas propriedades. Essa primeira propriedade é o ID, depois a gente vai ter o nome, que também vai ser nulo. Tudo vai começar como nulo, tá? O e-mail, que vai ser como nulo também. A gente vai ter uma senha, que vai ser nula também. A gente vai ter o created at, que vai ser nulo também. A gente vai ter o updated at, que também vai começar como nulo. E o deleted at, que vai ser nulo, igual a todos os outros. A gente vai ter um static aqui, que é a collection do usuário, né? No caso vai ser users, que no caso aqui é só para simular um banco de dados mesmo, tá bom? A gente vai ter umas propriedades privadas, que a primeira delas vai ser o reducer, tá? Ele vai começar como nulo também. A gente vai ter os eventos que estão pendentes ainda a serem enviados, que é um array vazio, e a gente tem os persisted events. E os eventos persistentes são os eventos que já foram salvos no banco de dados. Tá? Toda entidade que a gente trouxer vai poder carregar esses eventos aqui dentro. Legal? Muito bom. Então, agora eu vou dar um construtor aqui, vou criar um construtor, e esse construtor vai receber os eventos que foram persistidos. Ou não, eles podem começar vazios também. E aí, eu vou iniciar aqui o código. Então, o meu reducer, né, ele vai ser igual a um novo reducer. Certo? Esse reducer a gente vai importar lá do nosso reducer que a gente criou. Então, const reducer igual require lib reducer. Certo? Então, esse aqui é o nosso reducer. E esse reducer vai levar os eventos conhecidos, que vai ser o this. Tá? Oh, meu Deus. Eu esqueci de criar essa propriedade. Não, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai mandar um objeto. Então, ele vai levar um objeto com todos os eventos que a gente conhece desse usuário. Quais são os eventos que a gente conhece desse usuário? Esses eventos vão ser esses três. Então, a gente precisa importar esses três, certo? Então, const, certo? E vou importar os nomes dos eventos direto. Então, user was created igual a require events user was created. Vou copiar e colar para os dois, porque o que vai mudar aqui vai ser deleted e o outro vai ser updated, certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai levar. Então, tem três eventos que a gente vai conhecer. E aí, qual que é a propriedade? O que o reducer vai levar para a gente? Lembra que ele vai levar um objeto que esse tem basicamente uma chave valor, certo? Então, o primeiro evento, user was created.event name e user was created.commit. A função commit, tá? Não é para executar a função commit. Mesma coisa para os outros dois. A diferença é que aqui não vai ser user was created, vai ser user was deleted. E aqui vai ser user was updated, tá? Isso aqui é só para a gente poder definir o que a gente vai executar. Porque quando a gente passar o estado vai passar por todos os eventos. Ele vai falar, bom, se o nome do evento é tal, ele vai executar essa função. Então lembra que ele vai pegar o nome do evento, aqui no nosso reducer, ele vai pegar o nome do evento, nessa função non-events, certo? Que é o que a gente está passando para ele aqui. Ele vai passar o nome do evento e vai executar a função que vier com o nome do evento. Então ele vai achar pelo nome desse evento aqui. Legal? Uma outra propriedade bacana, eu não vou fazer agora como para a gente não montar aqui para não perder tanto tempo, mas seria legal a gente deixar também a collection como read-only usando o object define property, tá? Mas aqui o que eu vou fazer é o seguinte, se os persisted events forem maior que 0, o que eu quero fazer é que eu quero setar os persisted events como sendo os persisted events que eu mandei, tá? E aí eu vou criar uma função, né? Eu preciso atualizar o estado inicial. Então, como é que eu vou atualizar esse estado? Tá? Esse estado aqui, ó, ele precisa ser atualizado com base nos eventos que foram criados. Tá? Eu vou criar uma função interna chamada update internal state. E essa update internal state, que é o que a gente já vai criar agora, é um método internal state. Ele é um método que vai pegar o estado atual, que é o this.state,
e vai aplicar, né, as propriedades que existem nos eventos atuais, né, nos eventos que foram persistidos, para poder atualizar. Então a gente vai fazer um for para cada propriedade do object.isState. Para cada propriedade de estado, vou dar um this property name igual a state property name. Legal? Basicamente é isso. E o state a gente também não criou. O state é o estado atual dessa entidade. E essa entidade vai ter um get state. E esse get state vai simplesmente rodar o reducer. Então, o current state dele vai ser o this.reducer.reduce. Lembra que a gente tem que passar sempre um valor inicial, certo? New user, no caso, que a gente está mandando, e this.events. This.events a gente também não criou. Então, a gente vai retornar aqui um objeto. Isso aqui retorna para a gente um objeto, tá? Current state. O events a gente também não criou. Vamos pegar aqui um get events. O get events ele vai sempre retornar para a gente a lista de eventos total, tá? E a lista de eventos total é sempre os eventos que são persistentes, depois os eventos que são pendentes, tá? Uma depois da outra, para a gente poder manter a ordem das coisas. E aí o set events ele vai receber um valor, que vai ser um evento, e aí o this.persisted events vai ser igual ao valor, e a gente vai rodar automaticamente o update internal state toda vez que a gente alterar aqui um events. Tá? Toda vez que a gente dá um this.events igual ao, ele vai setar os eventos persistentes e vai alterar essas coisas. Legal? Então a gente tem os nossos 3 assessores aqui, e a gente vai ter alguns outros métodos. Então, por exemplo, a gente tem aqui a propriedade que é para adicionar novos eventos. Então, eu quero, por exemplo, poder criar novos eventos dentro do nosso usuário. Vou chamar de push events. Ele vai levar um array de eventos, tá? Então, eu vou fazer aqui this.pendingEvents é igual a this.pendingEvents.concat o array de eventos que a gente acabou de receber. Vou dar um this.updateInternalState para a gente poder atualizar o nosso estado e vou retornar ele mesmo, tá? Para a gente poder fazer algumas outras coisas, né? Você pode encadear outros métodos. E para a gente confirmar os eventos, basicamente o que a gente tem que fazer é passar tudo que está no pending events para o persisted events. Então, this.persisted events igual a this.persisted events.concat this.pending events. Então, eu vou concatenar um com o outro e vou zerar o array de pending events. E vou retornar a própria classe. Tá bom? Então a gente já criou os métodos internos, todos os métodos internos que a gente precisa, todos os nossos assessores. Vamos para as nossas regras de negócio agora. Então a gente vai ter uma classe, a gente precisa criar um novo usuário. A gente precisa ter um método estático, que é o create. A gente não consegue dar um new user, tá? Então a gente vai receber os parâmetros de criação aqui, para poder setar tudo isso. Certo? E esses parâmetros de criação eles vão começar sempre como nulos. Porque sabe, a gente precisa fazer um create, tá? A gente vai fazer uma verificação. Se não tiver um nome no creation params, ou se não tiver um e-mail no creation params, a gente vai dar um throw, certo? Throw new error user.create missing params. Então a gente não tem os parâmetros. Se ele tiver, o user vai ser um new user, então a gente vai criar um novo usuário, user.push events, e a gente vai enviar um array. Esse array vai ser um user was created, e a gente vai passar os parâmetros de criação para ele. Creation params. E a gente vai simplesmente mandar um ID. Esse ID ele tem que ser um hash, tem que ser um ID único. Tá? Então eu vou fazer uma função de hash do creationparams.email. Legal? Só que essa função de hash ainda não existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe aqui, vou chamar ele de hasher. JS. Isso daqui basicamente o que ele vai fazer vai ser um módulo cripto. Tá? Então const cripto igual a require. Vamos até rodar diferente, tá? Vamos dar um module exports igual require crypto e eu vou rodar o seguinte. Na verdade tem que ser uma função. Vai receber um dado aqui. Então um dado vai receber aqui e aí vai ser require crypto. Vou colocar isso entre parênteses. Ponto create hash. Vou colocar SHA-256. Ponto update com o dado que a gente receber, ponto digest com hex, tá?
Nossa, ficou muito feio isso aqui. Então deixa eu colocar o require crypto em uma parte separada, só para ficar mais bonitinho. Vou chamar ela de crypto, const crypto igual require crypto. Tá? Só para a gente atualizar isso aqui. Então a gente está exportando uma função e a gente vai rodar esse hash aqui. Esse aqui é o evento, tá? A gente vai rodar o hash, né? Essa função hash, na verdade, vai ser o nosso hasher. Então, const hash igual require lib hasher, certo? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está criando uma função de hash e essa função de hash, ela basicamente vai rodar um método que a gente for colocar. Então, ilhas hash, data, n tal, vai voltar para a gente uma string. Legal? Uma vez que a gente fez isso, a gente retorna a entidade nova que a gente acabou de criar, que vai ser o usuário. Então a gente criou um usuário, dentro dele a gente deu um push events, a gente basicamente veio aqui, criou um novo pending event, né, concatenando esse array de eventos, e a gente fez o update internal state. O update internal state vai pegar o estado, né, o estado atual, lembrando que ele é calculado baseado no reducer. Então a gente vem aqui, ó, chama o state vai reduzir todos os eventos, no caso só tem um, que é o evento de create, e vai confirmar. Então, o update encadeado por internal state, aqui, ele vai setar todas as propriedades do estado que acabou de voltar para o estado atual, né? Certo? Por this.state. Legal? E aí, com base nisso, a gente pode simplesmente fazer a mesma coisa para qualquer outra coisa. Certo? Como essa classe, o único método que é estático é o create, a gente pode simplesmente criar outros dois métodos, que é o delete, por exemplo. E o delete, a única coisa que vai fazer é dar um push events e vai dar um new user was deleted. Certo? E aí vai retornar o this. Ele já está na própria entidade. E aí a mesma coisa com o update. O update vai receber um dado que vai ser atualizado e ele vai ser exatamente a mesma coisa que a gente colocou aqui. Só que em vez de ser user was deleted, vai ser user was updated e a gente vai sempre mandar o data para ele aqui no meio. Então o nosso usuário já está criado, o nosso evento já está criado, agora só falta a gente criar o nosso repositório. Tá? Nosso repositório vai ser o carinha que vai fazer a interação com o banco, com o file system que vai salvar o nosso objeto aqui de usuário dentro para a gente poder persistir esse estado, tá bom? Então, a gente vai pegar o user, que é um require da nossa domain user, aqui embaixo, vou dar um module.exports é igual class user repository. Legal, então aqui tem a nossa classe. Eu vou ter aqui o nosso estado atual. Nosso estado atual ele vai ser um new map, então eu vou usar um mapa. E eu tenho o path aqui do banco, certo? Então vai ser um path.resolve. E aí eu vou pegar o journame.db.disp. Legal, então eu vou estar salvando a mesma pasta aqui, db.disp. Isso aqui vai ser um single, tá? Então eu vou criar uma instância nula, só para evitar ter concorrência de escrita no mesmo arquivo, tá? E aí eu vou criar um getData. Esse getData, ele basicamente vai retornar um return this.state. É um acessor só para a gente poder pegar o estado mais fácil aqui do lado de fora, tá bom? Então, vou criar um construtor. Essa parte não é tão importante, porque basicamente a gente está criando um banco de dados local. Assim, tá? Seria legal a gente ter uma instância como não enumerável e tudo mais, a gente poder fazer alguma coisa desse tipo. Então, vou criar um object.define property, tá? E aí eu vou pegar o user repository, que é a minha própria classe. Vou pegar a propriedade instance dela. E as propriedades vão ser diferentes. Então, ela vai ser writable, ela vai ter true, ela vai ser configurable, que é true, só que ela não vai ser enumerável. Então ela não vai aparecer se a gente precisar listar ela em algum lugar, tá bom? E aí, se já existir uma instância, a gente simplesmente vai retornar user repository.instance. Isso aqui é um singleton, tá? Então se não existir um padrão de projeto chamado singleton, a gente vai dar um ifs.access sync para poder pegar o arquivo, this.dbpath, então a gente vai abrir o arquivo e a gente vai verificar se tá tudo certo. Então, constants f, ok, tá? Significa que eu estou tentando acessar para ver se esse arquivo existe, tá? Se esse arquivo existir, então a gente vai carregar. Vou chamar uma função chamada loadFile, só para a gente poder carregar ela aqui. Se não, eu vou criar esse arquivo. Então, this.writefile, certo? Nem precisaria do erro aqui, na verdade, tá? Precisaria ter nada. A gente não está nem usando ele. E aí, no final das contas, eu seto aqui user repository.instance igual a this. Legal?
E aí eu nunca vou ter a mesma instância duas vezes, nunca vou ter instâncias diferentes sendo criadas. Eu vou ter sempre a mesma instância sendo retornada uma vez que eu criei. E aí eu vou ter aqui as minhas primeiras métodos que eu acabei de criar, né? Load file. E o load file, o que ele vai fazer? Ele vai ler os dados primeiro. Então ele vai ter que ler os dados do meu arquivo JSON. Então json.parse do fs.read file sync this bpf. Ele vai ler tudo isso aqui em UTF-8. Então basicamente eu estou lendo os dados, né? E eu vou alterar o meu estado. Né? Eu vou dar um this.state igual a um array.isArray. Então se ele for um array, né? O read data for um array, significa que já tem dados ali dentro. Então eu vou simplesmente dar um new map e vou passar o read data para ele. Se não, eu vou só dar um new map, tá? Porque se eu der um new map de alguma coisa que não é um iterável, né, um iterable, ele vai dar erro. Então eu tenho que fazer desse jeito. E aí o write file vai ser basicamente só o write file sync. Então eu vou dar um return fs.write file sync, né, aqui no node, this.dbpath json.stringify. Eu vou passar o meu valor, vai ser, na verdade, o meu estado. State.entries, porque é um map. Então eu vou salvar todos os entries aqui para eu poder converter ele depois para um array, tá bom? Então é isso aqui que a gente vai fazer nos métodos internos. E eu vou ter dois outros métodos aqui que são muito importantes. O primeiro dele, e o mais importante, é o save. Ele vai receber uma entidade, uma classe user, e vai salvar essa entidade. Então, o this.state vai ser, eu vou setar uma nova chave, que vai ser a entidade, né, o ID da entidade, entity.id, e eu vou setar aqui, né, eu estou setando o estado na mão, tá? Mas eu posso setar de várias formas. Então, o events vai ser o entity.events, e o state vai ser o entity.state, tá bom? Eu só não passo aqui tudo com o mesmo nome, porque eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui, que é o entity.confirm events, porque eu acabei de salvar. E aí eu vou dar um this.writefile e retorno this. Legal? Então o que eu estou fazendo? Eu estou setando aqui, né, o estado dessa entidade aqui, com, no meu caso aqui eu estou sendo o banco junto, mas eu estou setando o estado dessa entidade, e aí eu estou confirmando os eventos. Então eu estou passando do que está pendente para o que está persistente, porque ele já foi salvo no banco de dados. Tá? Então eu setei o estado, confirmei, e aí tá tudo certo. Eu poderia passar isso aqui para baixo, tá? Para realmente ter certeza que ele só foi confirmado depois. Também não faz diferença. Tá? É legal até para manter um pouco a segurança. Então eu vou dar um find by ID aqui, um método interno. Vamos supor que a gente queira pegar um cliente aqui, um usuário por ID. E aí eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou dar um entity, certo? Que eu vou encontrar, é um this.state.get, eu vou passar o ID. Então eu estou trazendo o documento. Se não existir, essa entidade vai retornar, né? Esse banco vai me retornar nulo. Se não, ele vai me retornar return new user e eu vou passar para ele os eventos. Então eu já vou criar um usuário com todos os eventos criados. Lembra que a gente veio aqui nos eventos, ó? Quando a gente cria um usuário com eventos já, cadê? Que é os eventos persistentes, ele vai setar e vai fazer o update desse estado interno. Então a gente só precisa fazer isso uma única vez. Então a gente está com tudo certo. Vou criar o nosso arquivo index aqui agora para a gente poder, de fato, validar tudo isso que a gente acabou de fazer, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou buscar algumas coisas. Então vamos lá. Vamos dar um const aqui, vamos importar o repositório do usuário, que vai ser um require data user repository. Vamos fazer a mesma coisa com o usuário. A gente vai precisar dele .domain, domain user. A gente vai precisar do hash também, certo? Então a gente vai ter que dar um require para poder pegar o ID dele, certo? Então lib hash hasher. E a gente vai ter o nosso DB. Então const DB é igual a new user repository, que a gente acabou de criar, então a gente já vai criar o nosso arquivo. Vou criar uma function aqui chamada find by ID. Esse aqui vai ser o nosso, como se fosse o nosso service, tá? Então vai ter um user, então eu vou dar um db.find by ID, vou passar o ID para ele. E se não tiver um usuário, ele vai retornar nulo. Se não, return user, não igual a mais. Certo? Então basicamente esse aqui que eu vou fazer no find by ID. E eu vou ter uma função chamada create, que vai receber um nome, um e-mail, uma senha. E esse nome, e-mail e senha vai ser criado ali. Então, se já existe uma pessoa com esse e-mail,
Então, se eu der um hash e-mail e esse cara já existir, eu vou dar um throw. Vou dar um throw new error. Vou falar assim, olha, usuário com o e-mail já existe. Legal? E aí, se não existir, const user igual a user.create, vou passar os parâmetros name, e-mail e password. E aí ele vai me retornar um novo usuário, vou dar um db.save e vou passar o usuário que eu quero salvar. E aí eu vou retornar o usuário. Esses dois métodos aqui, inclusive o próximo, que é o remove, ele poderia estar em outros lugares, tá? Então a gente não precisaria fazer muita coisa. Vamos ficar só nesses dois, porque nosso tempo está acabando, e aí eu vou mostrar para você como é que vai funcionar e como é que isso tudo vai dar certo. Então, eu vou criar um usuário e eu vou chamar de Lucas. E aí, ele vai ser o find by ID de hash do meu e-mail lsantos, né? .dev, certo? Vamos supor que esse cara seja aqui. Se não existir, se o Lucas não existir, o Lucas ele vai ser um create e eu vou passar Lucas Santos. O meu e-mail é hello@lsantos.dev e minha senha, sei lá, 123 mudar. Bacana? Eu vou dar um console.log no meu Lucas. Eu quero mostrar os eventos para vocês. E aí, o meu outro usuário, vamos supor que agora o Lucas não chama mais Lucas, ele chama André. E aí, eu vou dar um Lucas, certo? Vou dar aqui, vamos supor, um ponto update. Vamos criar um método de update aqui. Vou fazer a alteração. Então, function update, certo? E a gente vai ter aqui posso alterar o nome e a senha, tá? Então, o usuário, ele vai ser um find by ID, vou passar o ID do hash do name. Opa! Tem que passar o e-mail dele também, né? Então, eu vou passar um ID. Legal? E-mail, name e password. Então, eu vou ter um e-mail aqui. Então, hash aqui do e-mail. E eu vou fazer um update desse carinha. Então, basicamente, aqui eu tenho a função aqui que eu quero mudar. Tá? Se bem que a gente cria uma função de update aqui, certo? Cadê? Update. Legal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar um pouco mais fácil. Vamos simplificar. Eu vou alterar. Então, vou dar um lucas.update e vou passar o dado que eu quero alterar. Então, eu quero agora que o Lucas não chame mais Lucas. Ele se chame André. Legal? Então, salvei tudo aqui. E eu vou estar simplesmente console.log. Eu vou mandar aqui agora como André.events. Legal? Vou até logar. Depois a gente faz o log disso direto. Então aqui, ó, vamos esperar que tudo dê certo. Então, node index. Opa, first index. Olha só. Então, agora eu tenho aqui o meu usuário inicial, então o usuário foi criado, nomes e detalhes, tal, e o ID é a partir do meu e-mail. Então o timestamp está criado aqui. E aí agora, meu segundo, né, o usuário André, ele foi criado, então é o mesmo evento, você pode ver, ó, 17CE, não sei o que lá, 4FF, mas agora eu tenho um update, e aí o nome do usuário agora é André. Se eu vim aqui e fazer vou tirar os eventos, vou dar só um console log em André e em Lucas, certo? Você está vendo que ele já criou, né? Então, peraí, deixa eu... cadê? Eu tenho que copiar esse e-mail aqui. Só porque a gente já criou com o mesmo nome. Então, ó, se eu vim aqui e der um console log, você vai ver que ele começou todo vazio. E aí agora ele tem o André aqui, tudo certinho, tá bom? Porque o que eu fiz? Eu passei ele como nulo. E aí ele setou tudo como nulo ali para mim. Legal? E aí agora no banco de dados aqui, o que eu fiz? Lá no banco você pode ver que ele está tudo salvo aqui. E todos os dados estão salvos também. Então aqui, ó, meu nome, o e-mail, está tudo salvo aqui dentro também. Tá tudo belezinha para a gente poder fazer as alterações aqui. Tá bom? Então, tem meu usuário, meu e-mail, senha, tudo legal. Então esse aqui é o nosso banco, tá? Tá salvo aqui com os dados. E tá tudo perfeito para a gente poder utilizar Event Source. Tá bom? Então, esse é um código básico, né, de Event Sourcing. Na verdade, não é tão básico assim, porque eu criei tudo na mão, tá? No caso de a gente for usar Event Source mesmo em produção, para não ficar tão complicado, essas coisas desse tipo, a gente pode usar uma biblioteca desse tipo, como a Tards. A Tards ou a Paradox, né, que a gente fez aqui, o que ela faz? Ela pode abstrair muito disso. Então, por exemplo, a gente tem aqui um evento,
certo? Isso aqui é TypeScript, mas funciona em JavaScript também. A gente tem um evento e ele estende essa classe de evento. Então ele já vai ter o reducer, a gente só precisa fazer o super nele, mandando o evento, o nome do evento e os dados, e a função de commit, que a gente vai precisar passar. E aí a gente tem outros eventos, então, por exemplo, aqui, ó, um evento de usuário de e-mail mudou, a classe de pessoa, né? Então, por exemplo, a classe de pessoa, ela pode receber vários parâmetros, né? Então aqui a gente tem aqui ó, o event entity tal, que é a classe do evento tal, tudo mais. Então ó, a gente vai ter uma classe que estende um event entity. A event entity, ela vai vir da Paradox. Você pode ver aqui ó, que é uma classe abstrata. Essa classe abstrata, ela vai sempre ter um método create, vai ter um método getState, que a gente vai sempre precisar ter também, tá? Então você pode ver que ela vem da event entity, tá? E esses métodos aqui, basicamente tudo que a gente fez ali, ela existe aqui também. Então, os pending events, os persisted events, tudo isso está por baixo dos panos dentro da Paradox. Você não precisa se preocupar com nada disso. Se você der um this, vai ter um push no event. Você pode ver, ó, já tem um event chain e tal. Tudo isso é abstraído, porque a gente não precisa que isso seja completo. Então, se você for ver aqui, tudo que for colocado, né, a gente tem um MongoDB, por exemplo, a gente já tem um repository para o MongoDB próprio, então ele já salva no banco. Você só precisa mandar a conexão e a coleção para ele poder saber o que ele tem que fazer, e ele vai usar o próprio driver do MongoDB. Então, a gente vai ter um search aqui, por exemplo, a gente vai rodar uma query paginada, ele já vem com isso pronto para a gente também. Então, você pode conectar, mandar o repositório, criar uma nova pessoa, por exemplo, salvar essa nova pessoa, e aí você vai pegar todas as pessoas que têm esse mesmo nome, por exemplo, ele vai retornar os objetos. Então, tudo isso que a gente fez aqui agora é mais para mostrar como é que funciona abaixo. Então, todos os métodos, tá tudo aqui, tá? Mas para mostrar como funciona por baixo dos panos, porque você mesmo nunca vai fazer isso na mão mais, porque isso é muito genérico para você fazer na mão. Então, você pode usar, por exemplo, se você quiser implementar a sua própria lib e não gostou, por exemplo, da Paradox, você pode vir aqui e implementar a TARDIS, por exemplo, tá? Então, a TARDIS, ela vai ser basicamente o que a gente fez agora. Então, ele vai só expor as classes. Se você for ver, o código dela é super simples. Ela expõe em duas classes, que é o evento, que é o que a gente acabou de criar. Você pode ver que é exatamente a mesma coisa. E ela expõe também o reducer, tá? Que é exatamente... O reducer é idêntico, tá? Então, basicamente, ele é exatamente a mesma coisa. Só que aqui está escrito em TypeScript. E a gente escreveu em JavaScript. E eles põem algumas interfaces também, se você precisar, tá? Mas, no geral, esse é o que a gente precisa fazer. Tá? Como a gente está sem tempo, eu não vou conseguir mostrar muito mais coisas para vocês, mas fica aí o convite para você dar uma olhada nesse repositório, dar uma olhada também no outro repositório de Event Sourcing com TypeScript, rodar ele, rodar o outro exemplo, que é o exemplo que a gente fez com navios. Então fica aí esse convite para vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês daqui uma próxima.